Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa praticamente impossível. A gente vai quebrar as leis do tempo e da história para criar um encontro que nunca aconteceu, mas que no fundo define a nossa era. É um experimento mental que coloca dois gigantes do pensamento econômico cara a cara com o nosso mundo de hoje. Pensa só na cena. O pai do capitalismo e o pai do comunismo, de repente, aparecem no meio do nosso século XXI. O que será que eles diriam ao ver alguém trabalhando de casa para uma startup do outro lado do planeta? Como eles iam reagir à inteligência artificial, às criptomoedas, a essa tal de economia de plataforma? Esse debate, gente, não seria só teoria, seria discussão fundamental sobre o nosso presente e, mais importante ainda, sobre para onde a gente está indo. Ok, vamos começar pelo começo. O primeiro ponto de colisão entre os dois, sem dúvida nenhuma, seria sobre a alma do nosso sistema: o lucro. Afinal, ele é um motor que gera inovação, riqueza e bem-estar? Ou ele é só a matemática da injustiça, a exploração disfarçada de uma palavra bonita? E aqui o abismo entre os dois já fica escancarado. Para o Adam Smith, a busca pelo lucro é uma força boa para a sociedade. Sabe aquela história? O padeiro não faz pão porque ele é bonzinho, mas porque ele quer ganhar a vida. E, ao fazer isso, ele alimenta todo mundo. Essa é a mágica do mercado. Já para o Karl Marx, a lógica é o exato oposto. O lucro não aparece do nada, ele é tirado de algum lugar. Ele é o valor que o trabalhador produz a mais do que o seu próprio salário, um valor que fica com o dono do capital. Imagina o Smith entrando num espaço de coworking hoje em dia. Ele fica fascinado. Ele ia ver a teoria dele funcionando na prática. O lucro, para ele, não é ganância, é um sinal. É como se o mercado estivesse aplaudindo e dizendo: continua. Isso que você está fazendo é útil. Ele ia ver uma startup como a mais pura forma da livre iniciativa. Alguém que percebe um problema e resolve ele muito mais rápido que qualquer governo conseguiria. E o ponto central de Smith é esse conceito poderoso, a mão invisível. Basicamente, não precisa de ninguém no comando para a economia funcionar. Milhões de pessoas, cada uma correndo atrás do seu, acabam sem querer ajudando todo mundo. São as trocas voluntárias que organizam tudo de um jeito muito mais eficiente do que qualquer plano. O mercado se ajusta sozinho, recompensando quem inova e serve bem às pessoas. Agora, o Marx ia olhar para a mesma cena com aquele sorrisinho de canto de boca. Ele ia enxergar além do cafezinho de graça e da mesa de ping-pong. Para ele, o lucro da startup viria do trabalho não pago dos programadores virando à noite, dos designers freelancers ganhando pouco, dos entregadores conectando tudo sem direito nenhum. Ele até criaria um termo novo, mais-valia gourmetizada, a mesma exploração de sempre, só que com uma roupagem mais descolada, né? E o que é mais interessante aqui é que isso explica o coração da crítica do Marx. A mais-valia é a matemática escondida do capitalismo. Pensa assim, ó, um trabalhador, em 4 horas de trabalho, já produz o valor do salário dele do dia inteiro. Mas ele trabalha 8 horas. As outras 4 horas, então, são trabalho não pago que vira o lucro do patrão. Para Marx, é daí que vem toda a riqueza. Bom, agora vamos botar fogo nesse debate, vamos levar os dois para o Vale do Silício para eles darem de cara com a força mais transformadora da nossa era, a tecnologia. Ela é uma ferramenta para libertar a humanidade ou para controlar todo mundo? O Adam Smith ia ficar simplesmente maravilhado. Ele ia dizer que a mão invisível agora tem fibra ótica. Ferramentas como o Google deixam o mercado muito mais transparente, mais justo, mais perto do que ele sempre sonhou. O Marx, por outro lado, ia dar um sorriso meio amargo e dizer: eu avisei. Ele veria a tecnologia não como algo neutro, mas como a melhor ferramenta do capital para desvalorizar o trabalho, trocando pessoas por robôs e aumentando o que ele chamava de exército industrial de reserva, ou seja, um monte de gente desempregada pressionando os salários de todo mundo para baixo. Promis, a tecnologia seria o auge da ideia dele de divisão do trabalho. É a especialização no nível máximo. Um programador sozinho pode criar algo que aumenta a produtividade de milhões de pessoas. Isso gera uma abundância incrível, barateia o custo de vida e, no fim, leva a uma opulência universal, onde até a pessoa mais simples vive melhor do que os reis do passado. A resposta do Marx viria na lata. Ele diria que no capitalismo os ganhos da automação não são divididos. O tempo economizado não vira mais tempo livre para o trabalhador. Vira mais lucro para o acionista e desemprego para quem foi trocado pela máquina. A tecnologia que podia ser usada para a gente trabalhar menos acaba virando uma arma que aumenta a desigualdade. Mas aí, olha só que reviravolta interessante. No meio de tanta briga, eles iam encontrar um inimigo em comum, as gigantes da tecnologia, as Big Techs.
O Adam Smith, que odiava monopólios, ia ver essas empresas como grupos que manipulam o mercado para destruir a concorrência. Já o Marx ia ver nelas a confirmação da sua profecia, de que o capitalismo, no fim, concentra tanto poder e dinheiro em tão pouca gente que chega uma hora que não dá mais para saber onde termina a empresa e onde começa o governo. Para deixar essa discussão ainda mais real, vamos colocar nas mãos deles um objeto que é o símbolo da nossa economia global, o smartphone. Como será que cada um analisaria essa maravilha da tecnologia? Isso aqui é um exemplo perfeito da divisão do trabalho do Smith, mas numa escala que nem ele conseguiria imaginar. Aquela famosa fábrica de alfinetes dele agora é o planeta Terra inteiro, cada pecinha feita no lugar do mundo onde é mais eficiente. Mas é claro que a interpretação de cada um sobre isso seria totalmente diferente. O Smith ia celebrar essa globalização como uma vitória da eficiência. O mercado ser global permite uma especialização gigantesca que resulta em produtos super complexos a preços que a gente consegue pagar. Para ele, o fato de qualquer pessoa hoje ter na mão acesso a todo o conhecimento do mundo, um poder de comunicação que nem o rei mais rico da época dele sonhava em ter, seria a prova final do sucesso do seu sistema. O Marx, por outro lado, ia apontar para aquilo que o design bonito do celular esconde. Ele chamaria isso de fetichismo da mercadoria. A gente se apaixona pelo produto, mas ignora totalmente como ele foi feito. Para ele, essa divisão global do trabalho não é só sobre ser eficiente. É sobre esconder a exploração, sobre tornar invisível o trabalho perigoso nas minas e as condições horríveis nas fábricas, fazendo com que os trabalhadores de cada país nunca se enxerguem como parte da mesma luta. E essa diferença de visão fica claríssima quando a gente pensa no motorista de aplicativo. O Smith veria ali o auge do indivíduo, um microempreendedor, dono do seu carro, que faz seus próprios horários e vende seu serviço no mercado, totalmente autônomo. Já o Marx veria uma forma nova e ainda mais cruel de exploração. O trabalhador até é dono do seu carro, mas isso só serve para ele arcar com todos os custos e riscos, enquanto é controlado por um chefe invisível e todo-poderoso, o algoritmo da plataforma, que decide o preço, que pune e que recompensa sem dar satisfação para ninguém. Para fechar esse nosso encontro impossível, vamos imaginar que uma jovem empreendedora, começando o seu negócio agora, pedisse um conselho para eles. O que cada um diria? O conselho do Smith seria um guia prático para um capitalismo ético. Ele diria: foque em criar algo de valor de verdade. Sirva seu cliente com honestidade. Nesse mundo conectado, a sua reputação é o seu bem mais valioso. Se você fizer isso direito, o lucro não vai ser o seu objetivo, vai ser só uma consequência natural do bem que você fez para a sociedade. Já o conselho do Marx seria uma provocação, quase um desafio moral. Ele diria: pense no poder por trás do seu negócio. A tecnologia que você usa serve para libertar as pessoas ou para otimizar a exploração delas? Se o seu negócio só dá lucro porque paga mal ou nega direitos, então você não é um inovador, você é só mais um na corrente da exploração. Use a sua criatividade para criar modelos onde o valor é dividido com quem ajudou a criar, como cooperativas, por exemplo. E no fim das contas, a gente fica com esta pergunta, que talvez seja o grande dilema do nosso século. Como é que a gente consegue juntar a busca por inovação e eficiência, que o Smith defendia, com a necessidade urgente de justiça social e dignidade no trabalho, que o Marx exigia? Dá para ter o melhor desses dois mundos? Essa não é uma discussão com resposta pronta, né? Esse confronto entre a mão invisível de Smith e o punho cerrado de Marx não ficou no passado. Ele acontece todos os dias, no nosso trabalho, nas nossas compras, na hora de votar. E entender os termos desse debate é o primeiro passo se a gente quiser construir um futuro melhor. E agora a palavra fica com quem nos assiste. O que se pensa de tudo isso? Qual dessas visões parece fazer mais sentido para os desafios de hoje? Deixe um comentário aqui embaixo com as suas ideias. Se essa análise ajudou a organizar o pensamento, não se esqueça de se inscrever e de compartilhar este conteúdo para que mais gente participe da conversa. Até a próxima!